Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é dia dos nossos romances, romances que educam, romances que iluminam, romances que nos fazem pensar, enfim. E nós estamos nesse livro aqui, Asas da Liberdade, em que Jerônimo Mendonça corajosamente fala de suas encarnações passadas. E, gente, eu vou estudando, vamos lendo, e aí faz um contraponto com o Jerônimo Mendonça, que nós conhecemos. Que diferença! O cara foi, corajoso em contar essas histórias, mas também ele, na encarnação dele, que nós conhecemos como Jerônimo Mendonça, menino. O cara era o cão chupando manga, e não era aquele filhotinho não roendo um caroço de manga, não. Que até é bonitinho, aquele cãozinho comendo, chupando manga. Não, o cara era o bicho, no pior sentido da palavra. Mas teve a coragem de se mostrar para nós nesse livro. E aí a gente vê o passado e pensa no presente, né? Quando ele esteve aqui entre nós, e fala assim, nó. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Graças a Deus. Gratidão a Jesus por nos acompanhar sempre, nos fortalecer, nos alimentar e acreditar nas nossas potencialidades. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira, por nos ajudar a caminhar na direção de seu filho. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela vida, pela imortalidade, por cada chance que todos nós temos, encarnados e desencarnados, de ficar em paz com a própria consciência, de ficar em paz com as leis divinas, e conquistar a própria felicidade. Gratidão aos amigos espirituais que amparam a todos nós, encarnados e desencarnados, e que possamos ter essa horazinha, 50 minutos, em paz, graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Vamos ver se eu vou levar um banho. Não. Ei. Bom, nós estamos no capítulo em que Ciro II, pai de Cambises, ou Cambúdia, Cambises era a encarnação, foi a encarnação de Jerônimo Mendonça, e o pai imprensou, voltou a si do coma, e perguntou pelo outro filho que Cambises havia mandado matar, ele jogou um caô no pai e tal, aí o pai acreditou nele, e nós paramos aqui.
que ele vai falando, aconselhando Cambises, Cambises começou a forçar um choro, caiu de joelhos diante do pai, o pai mandou ele levantar, que ele não tinha que se ajoelhar na frente de ninguém, né? E mandou que o Cambises espertamente não falou que tinha matado o irmão, né? Mas que não tinha conseguido saber descobrir onde é que ele estava. E o pai falou para ele ficar tranquilo, porque ninguém podia afirmar que os Merdes estava morto, uma vez que seu corpo não foi encontrado. Mas E aí avisou que ele ia encontrar muitos inimigos querendo o poder após a morte dele. E nós paramos aqui, fez outra pausa e, com um novo gesto, ordenou que os demais se aproximassem. Agradeci sua generosidade, osculando-lhe a mão direita. De fronte erguida, altivo, fitei os súditos que ali aguardavam. Pronto, agora o pai nem morreu, ele já está virado no imperador. O pai foi lá para a guerra e ficou virado no imperador. O pai voltou, fez essa encenação toda e agora ele já está lá. Eu sou o imperador. Os presentes maravilharam-se ante a súbita mudança de meu pai após nosso diálogo. Ciro era muito amado por seus súditos e colheu, com essa recuperação espantosa, a justa satisfação de todos. O imperador pediu que se acercassem e começou a falar. Não sei quanto tempo mais os deuses me concederão para viver. Sinto que a vida se me esvai. Desse modo, diante de todos os que me são mais chegados, ministros, conselheiros, oficiais do exército, parentes e amigos, quero expressar minha vontade soberana. A ti, meu filho Cambúdia, príncipe de sangue e meu primogênito, entrego-te minha coroa. Serás o futuro imperador da Pérsia. Ouviu-se leve rumor de indignação entre alguns dos presentes que se calaram ante a vontade do rei. Ciro prosseguiu. Meu filho Cambúdia tem mostrado competência na direção de nosso reino e é digno de toda confiança. Sabe de nada, inocente. Eu acho que ele vai descobrir a verdade quando ele realmente cantar para subir ou descer, ou sei lá para onde é que ele vai. Ele vai ver que a criaturinha que está falando tão bem não é tão do bem assim. Né? Nós já vimos que ele é esquizofrênico, de vez em quando entra em surto, ele, né, quando entra em crise, fica complicado, é obsediado até o fio de cabelos, pé espiritual. Mas vamos embora. Né? E a gente vê também que o espírito não muda assim. Do Egito para cá, lá no Egito ele já poderia ter começado como é que se fala? A resolver lá o pagamento dos boletos espirituais dele. Só que ele ficou cheio de ódio, cheio de raiva, né? Cheio de ódio, cheio de raiva, e acabou se transformando num obsessor. E achando que depois que ele resolvesse as contas com quem o tinha mandado escravo para o Egito, ele ia voltar a se encontrar com os amigos dele lá do plano espiritual, para onde ele foi levado. E olha aqui, ele continua com a mesma característica de uma encarnação antes da que ele teve no Egito, que veio todo deformado. Já encontrou gente de lá. Esse ser deformado, chamado Ratã. Eles se conhecem. O Ratã sabe. O Cambises, nem tanto. Mas colocou o Ratã perto dele e o Ratã já está comandando ele por trás, assim, fazendo dele uma marionete, ele ainda nem percebeu. Mas o caráter dele continuou o mesmo. E aí a gente
para pensar quantas encadernações a gente já tem. Em quantas delas a gente foi, né? Esse cão chupando manga, no mau sentido. Aí o pessoal é curioso para saber da encarnação passada, né? Não. Só que ter sido mendigo, morador de rua, prostituta, prostituto, assassino, corrupto, ladrão, traiu a mulher, assassinou não sei quantos, isso ninguém quer saber. Quem garante que nós não fomos? O negócio é a gente aproveitar essa encarnação que nós estamos. Para já ir falando, se não der para pagar todo o boleto espiritual, vai dando uma amortizada. Porque vem com juros e correção monetária espiritual. Vamos fazer o possível para seguir a recomendação de Pedro, na sua epístola, que ele repetiu uma frase de Jesus: o amor cobre a multidão de pecados. Então, vamos aprender a se amar. Opa, a Camisa está fugindo aqui. Vamos aprender a se amar e amar o próximo. Agora, deixa eu pegar aqui. Onde é que eu estava? Porque o livro quis se mandar. Acho que ele ficou assustado. Vamos continuar. Depois que o rei falou que Cambises seria o imperador da Pérsia, né? Ainda falou que ele era digno de toda confiança. Gente do céu, ele mandou matar o próprio irmão e é digno de toda confiança. Imagina se não fosse. Desculpem a voz. Ele falou, qual foi a reação do pessoal? Os presentes inclinaram-se numa reverência, mostrando assim a concordância ante a vontade real. O rei mandou, está mandado. Ninguém abre a boca para discordar. Conquanto o imperador houvesse acusado grande melhora, demonstrava fraqueza, além de cansaço pela longa conversa e precisava repousar. Saíram quase todos, permanecendo no aposento apenas os sacerdotes médicos responsáveis, os criados e um conselheiro. Aproveitei também o momento para sair, dirigindo-me à minha tenda, satisfeito com minha representação e com a solução do problema. Mais um boleto espiritual. Sentia-me contente com o rumo dos acontecimentos. O dia que se pronunciava aziago, amargo, né, ruim, rendia seus frutos. Ciro ficara convencido da minha inocência. Mesmo se os presentes tivessem dúvidas e suspeitassem da minha participação no desaparecimento de Esmertes, o que seria impossível por não existirem pistas, nada diriam ao imperador, vendo como eu fora tratado por ele. Durante o resto daquele dia e uma parte da noite, tudo correu bem. Vamos lembrar que Jerônimo está contando, né, a própria pessoa, eu, tá? Durante o resto daquele dia e uma parte da noite, tudo correu bem. O estado de Ciro se mantinha sob as melhoras verificadas e todos relaxaram um pouco, certos de que o velho leão conseguiria vencer mais aquele desafio, recuperando-se para a alegria e satisfação de todo o império. Na madrugada, porém, a situação se agravou. Como se Ciro houvesse se esvaído naquele contato com seu herdeiro e com seus súditos mais chegados. Lá pelas 5 horas da manhã, seu estado de saúde piorou bastante.
Às 7 horas, já havia uma multidão em torno da tenda do querido soberano. Como a quantidade de pessoas aumentava sempre, uma vez que os soldados também desejavam vê-lo, o médico-chefe resolveu mandar evacuar a tenda para que o imperador pudesse ficar mais tranquilo e gozar de alguma paz. Somente os mais chegados recebiam permissão para entrar na tenda real. Em certo momento, Ciro respirou mais fundo, agitando-se no leito como se lhe faltasse o ar. Parecia querer dizer algo. O médico correu para junto dele, tentou ouvi-lo, colocou algumas gotas na sua língua, porém em vão. O soberano enteiriçou-se e parou de respirar. Cheio de dor, o médico verificou que nada mais poderia fazer. Ciro II, o grande imperador da Pérsia, estava morto. Apesar da comoção daquela hora, era preciso decidir o que fazer com o corpo. Ciro desejava sentir-se em casa, na capital do seu império. Reuni rapidamente os assessores mais diretos e os médicos da corte e os questionei. Como levar o corpo do imperador para Ecbatana? O médico-chefe trocou algumas palavras com os outros e respondeu: se submetermos o corpo do imperador a determinadas substâncias, tratando-o com processos especiais que aprendi com os egípcios, podemos conseguir que chegue à capital em razoáveis condições, apesar da temperatura e do tempo, que é nosso inimigo. Ou seja, ele aprendeu a balsamizar o corpo. Muito bem. Fazer o que for necessário o mais rápido possível. O tempo urge. Mandei um mensageiro para a capital com a notícia da morte do imperador e a informação de que seu cadáver seria transportado até lá, além de algumas recomendações quanto à cerimônia. Preocupava-me o fato de que meu pai tinha pressa de ver concluída a futura capital, Passárgada, assim como a construção do seu mausoléu, a exemplo de soberanos de outras terras que deixaram as marcas de sua passagem, de suas conquistas, para que no futuro outros povos pudessem conhecê-los. Engraçado que eu lembrei agora de uma música antiga, um verso, um poema, não lembro agora de quem. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei. É mole? Todavia, né? Ou seja, que deixaram as marcas de sua passagem, de suas conquistas, para que no futuro outros povos pudessem conhecê-los. Todavia, se não fora possível, ainda assim eu pretendia atender-lhe o desejo, colocando seu corpo em lugar provisório, para posteriormente exumá-lo e levá-lo para o lugar onde deveria permanecer para sempre. Aí tem uma nota aqui. Em Passárgada, cidade cuja construção foi iniciada por Ciro II, localizada no sul do atual Irã, província de Fars, situada a 87 quilômetros a nordeste de Persépolis, o monumento mais importante é aquele que os arqueólogos julgam ser a provável tumba do grande imperador, conquanto não tenham sido encontrados vestígios de que seu corpo tenha sido enterrado ali. As ruínas são patrimônio cultural da humanidade. Após concluída a tarefa de preservação do cadáver, iniciamos a viagem de retorno em clima de imensa tristeza. Encerramos o capítulo 21. Vamos para o capítulo 22. O desafio egípcio. A notícia da morte de Ciro abalou profundamente a Pérsia e todo o império que ele com tanto esforço construíra. Julgado invencível, a notícia causou perplexidade e assombro. Ciro, que tanto havia guerreado,
que participara de combates sangrentos, dos quais sempre conseguira sair ileso, o que o envolvia numa aura de imortalidade, fazendo com que todos o considerassem o verdadeiro Deus, caíra ferido, atingido por um obscuro povo nômade da Ásia Central. E agora estava morto. Não se levantaria mais para brandir a machadinha, para lançar seu grito de guerra, incentivando os soldados à luta e levando-os à vitória. Foi enterrado em Passárgada, em terreno reservado para seu mausoléu. Todos queriam vê-lo prestar suas últimas homenagens ao grande imperador. Talvez por isso os arqueólogos não tenham encontrado. Ele foi enterrado, né, um terreno que foi reservado para o mausoléu. Aí, com o tempo, né, tudo se desfez. Ciro era muito amado. Fundador da dinastia Aquemênida, soube, com seu carisma, durante os 30 anos do seu reinado, congregar as pessoas em torno de si. Tratava todos os povos com consideração e respeito, o que gerava um sentimento de confiança. Não permitia o saque das cidades conquistadas e nem a destruição de seus templos. Assim, os vencidos, conquanto se tornassem tributários, sentiam-se satisfeitos de estar sob seu império. Uma vez que ele acatava todas as crenças, mantinha a administração com líderes locais, o que gerava admiração e respeito, além de garantir-lhes a segurança contra outros povos inimigos. Ciro, porém, não era perfeito. Dentre as criaturas que viveram naquela época aqui na Terra, certamente era um espírito que conquistara maior dose de progresso. Todavia, entre os seus defeitos, talvez o mais grave, contam-se os acessos de crueldade que, vez por outra, o acometiam. Em geral brando e conciliador, às vezes deixava-se dominar pela ira, notadamente quando a justiça era lesada, quando alguém desejava sobrepor-se a outra pessoa, por ambição, provocando cenas terríveis de selvageria. Como herdeiro desse grande soberano, talvez eu tenha assimilado essas crises que se apossavam dele, sem ser beneficiado pelo que ele tinha de bom, que era a maior parte. Ele já tinha em si mesmo essas características. Ainda via o pai fazendo isso, o caminho é esse aí, né? É assim que a gente tem que fazer. Olha o que ele fala, Jerônimo fala, não pretendo com isso isentar-me da responsabilidade pelo mal que pratiquei. Gente, Jerônimo Mendonça foi muito corajoso. Ao contrário, reconheço que a maldade faz parte da inferioridade do meu ser espiritual, ainda bastante atrasado. O que sei é que tenho orgulho de dizer que recebi como herança um imenso império, o maior que já existira no mundo, que ia da Anatólia ao Afeganistão e do Cáucaso à Arábia, uma mistura extraordinária de povos diferentes, algo que a humanidade jamais vira. Vamos ver o que ele fez com isso tudo, né? Após as cerimônias fúnebres, dirigi-me a meus aposentos para repousar um pouco. A viagem fora desgastante e, desde que saíra de Ecbátana para ir ao encontro de meu pai, ainda não descansara. Minha esposa seguiu-me, mostrando que desejava me falar. Todavia, percebi com desagrado que Roxana me fitava de maneira estranha e vi uma réstia de dúvida no fundo de seus olhos. Irritado, necessitando ficar a sós, indaguei. O que desejas, Roxana? Ela caminhou lentamente pelo aposento, como se não tivesse pressa e nem se preocupasse com meu mau humor. Brincou com uma bela ave canora, suspensa por uma gaiola de ouro, e depois, virando-se, disse com ironia: com certeza convenceste Ciro de tua inocência na conversa que tiveste com ele,
após ter voltado do longo sono, conforme fui informada. Gostaria de saber o que lhe disseste para que se tornasse teu aliado, inocentando-te pelo desaparecimento de Esmerdes, quando grande parte da corte pensa diferente. A traidora acusava-me de frente, coisa que nunca se atrevera a fazer. Arrogante e orgulhoso, redarguei. E em que isso te diz respeito, Roxana? Certamente tens motivo muito maiores para lamentar o destino de meu irmão. O que queres insinuar, Cambises? Perguntou-me ela. Ora, minha querida, aquilo que toda a corte sabe e comenta, teu relacionamento espúrio com Esmerdes, teu amante. Roxana levantou a cabeça altiva, mostrando toda a sua indignação. Certamente de vagas. De onde surgiu tua infame ideia? Provavelmente da tua cabeça desequilibrada. Levantei-me agressivo. Tinha gana de matá-la naquele instante por sua ofensa. Ergui o braço para agredi-la, mas pensando melhor, detive-me a tempo. Não desejava demonstrar-lhe atitude de desequilíbrio, o que provaria sua razão. Limitei-me a dizer: respeita teu esposo, insolente. Não te refiras a mim dessa forma. Então, Cambises, poupa-me de teus comentários maledicentes e mentirosos. Havia tal arrogância em sua atitude que caí numa gargalhada. Por que estás tão irritada? Provavelmente porque carregas culpa dentro de ti. Pensando bem, quem sabe conheces o paradeiro de nosso irmão Esmerdes, talvez enterrado em algum lugar secreto. O que dizes, infame? Ela gritou no auge da indignação. Sim, por que não? Talvez teu amante houvesse te desagradado, interessando-se por outra, e resolveste matá-lo por ciúme. Ouvindo o comentário maldoso que me aflorara a mente no impulso, Roxana titubeou. Primeiro tornou-se rubra como o sangue que corria em suas veias. Depois branca como o mármore. As forças pareceram faltar-lhe e cambaleou, caindo no tapete. Nem assim me movi de compaixão pela esposa, que atingira no mais profundo do ser, com palavras torpes e injuriosas, produto de uma mente doentia. Passei por ela sem mover um músculo da face. Saí do quarto ordenando aos criados que a levassem para seus aposentos. Depois, feliz da vida, deitei-me para repousar. Agradava-me poder atingir Roxana, a mulher adúltera, com agudos estiletes dirigidos diretamente ao seu coração. Ela sofria, isso era visível, e quanto mais sofresse, mais meu ódio aumentava. Vamos lembrar que isso aqui foi ideia de um obsessor que ele acatou. Após dormir algumas horas, levantei-me, refeito e animado, para a cerimônia que iria realizar-se na sala do trono e da qual participaria toda a corte. Creso, o conselheiro mais respeitado e o mais ligado a Ciro, ainda sob a comoção do falecimento do seu grande amigo, adiantou-se tendo nas mãos a coroa e, sob a atenção da assistência, deu alguns passos postando-se diante de mim. Depois, em voz solene e audível, disse: em nome de Ciro II, o grande imperador persa e dos deuses, recebes nesta hora o poder soberano e ficas investido como Cambises II, rei da Pérsia e de todo o império persa. Em seguida, colocou a coroa sobre minha cabeça, entregou-me o cetro e as insígnias que representavam o poder de mando que, a partir daquele momento, eram-me conferidos, conforme decisão de meu pai. Todos se curvaram até ao chão, em sinal de fidelidade e subserviência. Tentei conter a emoção naquele momento.
Eu amava aquele pai, do meu jeito, mas amava. Aprendera muito com ele, e hoje tudo o que eu devia, tudo o que eu era, devia a Ciro. Naquele momento, meu peito se inflou de orgulho, enquanto mantivesse a fisionomia contrita em respeito ao querido morto. Ao meu lado, Roxana apertou minha mão, dando-me forças, certamente compreendendo que, não obstante nossas divergências, ela não deveria fazer oposição ao novo soberano. Agora, nem ela, nem ninguém mais se atreveria a menosprezar-me. Eu era o novo imperador da Pérsia. Um a um, todos os presentes vieram prestar-me obediência, assegurando-me fidelidade e respeito. Será? Olha que o pai avisou. Junto com você, vai ter um monte de gente, fica esperto, né? A informação de que a Pérsia tinha um novo rei correu como tempestade de areia no deserto que ninguém consegue deter. Delegações começaram a chegar dos mais diversos povos e países, prestando-me obediência e fidelidade. Presentes e mais presentes se acumulavam numa demonstração de subserviência. Tesouros em ouro, prata, pedras preciosas, joias, objetos riquíssimos de decoração, cavalos raros e de estirpe, elefantes, camelos, ânforas de óleos aromáticos, armas habilmente lavradas, ervas raras de alto valor, acondicionadas em primorosas caixas de alabastro, entre outras coisas. Caramba! Passado o período de luto oficial que eu decretara, tudo retornou à normalidade. Aos poucos, o poder subia-me à cabeça. Casara-me com outra irmã, a Tossa, procurando assegurar minha linhagem, já que o filho de Roxana morrera com 2 anos, vitimado por febre insidiosa. Ciro deixara-me por herança um império imenso, jamais visto. Sua habilidade em organizar os territórios conquistados, entregando a administração a líderes locais, dava-me tranquilidade para governar sem demasiados problemas, deixando a cabeça livre para sonhar com grandes conquistas, a exemplo de meu pai. Voltei a procurar Neila, a bela cativa, que agora se comportava de maneira mais cordata, evitando enfrentar-me. Observava suas reações com certa ironia e prazer, pois ela me sabia agora respeitado e temido pelo poder do qual fora investido. Ratan, aquele, né? Que ele trouxe para o palácio, que conhece ele de outra encarnação, e se lembrou e sabe disso. Ele tem evidência, tem clarividência, tem um monte de trem. Ratan, cada vez mais, fazia-se indispensável para mim. Instruía-me diante de uma situação difícil, orientava-me nas decisões e, acima de tudo, despertava-me o desejo de poder sempre maior, instilando-me pensamento de dominação e grandeza. Em nossas conversas, falava-me de terras riquíssimas, de tesouros desconhecidos que poderíamos conquistar. Referia-se ao território do Egito, que possuía uma civilização antiga e cheia de esplendor jamais igualado. Desde que Ratan começou a falar sobre as terras egípcias, eu não conseguia parar de pensar nelas como ideia fixa. As imagens da beleza dos palácios, dos monumentos e templos passaram a encher meus olhos. Por intermédio da sua narrativa brilhante e detalhada, ficava a imaginar os jardins maravilhosos, o luxo dos palácios,
os templos suntuosos, a maneira de ser e de viver desse povo que cultuava a morte, construindo pirâmides e túmulos riquíssimos. Tudo isso me encantava. Ele já esteve lá, né? Hello! Ele foi escravo e ajudou a construir uma tumba. O interessante é que as coisas que o anão contava me pareciam familiares. Como o rio Nilo, com suas águas mansas, que na época das cheias inundavam as terras ribeirinhas, fertilizando-as e gerando fartura para o povo. Descrevia-me as barcas que singravam um grande rio, como estrada líquida que ligava as cidades, transportando gêneros alimentícios, material de construção, animais e tudo o mais que fosse necessário, facilitando o entrosamento e o comércio entre os habitantes. Aos poucos, deixei-me fascinar pelas imagens que vislumbrava e o intenso desejo de conhecer pessoalmente o Egito invadiu-me. Sim, por que não conquistá-lo? Na Pérsia, estava tudo em ordem, e eu trazia no sangue o gosto pela guerra de conquista que herdara de meu pai. Assim, resolvi atacar o Egito. Ao tomar essa decisão, um frêmito de prazer agitou-me. Olha onde é que ele vai parar. Não posso dar spoiler. Vamos aqui. Vamos ver até onde eu consegui nesse capítulo. Consultei Ciachares e Creso sobre minha decisão, e eles concordaram, afirmando-me que a conquista do Egito seria uma vitória importante, fortalecendo ainda mais o Império Persa. Como desde a morte de Ciro estávamos afastados dos combates, para executar esse empreendimento era necessário aumentar o número de soldados. Com esse objetivo, expedi servidores fiéis para recrutar homens dentre todos os povos do Império para nosso contingente. Homens esses que, devidamente treinados, iriam ser incorporados ao invencível exército de Ciro. Por meio de um mapa grosseiro que Ratã fizera, mostrando a habilidade de excelente desenhista e conhecedor de muitas terras, inclusive do Egito, foi possível estabelecer o traçado, escolhendo meus generais o melhor caminho para atingir esse país. Assim, além de um imenso exército que passamos a treinar, criamos uma esquadra, aproveitando as habilidades dos povos navegadores do meu império, que eram os gregos da Jônia e os fenícios do Levante. Dessa forma, navegaríamos até a desembocadura do rio Nilo. Tudo preparado, certo dia nos pusemos a caminho de Gaza, considerada a última cidade de importância, antes de entrarmos no deserto que separa o território da Palestina do continente africano. A viagem fora longa e exaustiva, mas promissora. Roxana seguiu comigo. Queria tê-la perto de mim para vigiar os passos. Oi, Eliana. Boa tarde, tudo bem? Que bom que você está aqui hoje. Vários conselheiros de confiança estavam em nossa companhia, e entre eles, Creso, já idoso, porém sempre importante por suas observações judiciosas e sensatas, motivo que me fazia recorrer a ele em última instância no caso de dúvida. Rafiti e Malek, meus seguranças, também faziam parte da minha comitiva, além de homens importantes pelos conhecimentos bélicos, inclusive Ratã, que passava despercebido por todos, julgado pelos demais como apenas um escravo que ganhara minha condescendência por sua aparência grotesca. Eu procurava evitar maiores ligações com ele, preservando-lhe a identidade, pois, à distância, o anão representava
os olhos e ouvidos do rei, relatando-me tudo o que diziam as minhas costas. Entre as mulheres que seguiam com a tropa estava Neila. A princípio, não pensara em trazê-la conosco. Todavia, ao saber que iríamos para as terras do Nilo, jogou-se a meus pés, suplicando que a levasse junto. Ué. Por que ela quer no Egito? Estranhei esse seu desejo, mas ela disse-me que sentia uma especial predileção pelo Egito e imensa vontade de conhecê-lo, sem saber a razão. Então decidi-me. Tê-la na viagem seria útil e bom. Certamente meus guardas a vigiariam de perto, para evitar uma fuga, como talvez fosse sua intenção. Outra figura importante era Dario, que fora recrutado e aos poucos demonstrava seu valor. Era corajoso, hábil no manejo das armas, dotado de grande habilidade tática, raciocínio prático e lúcido. Suas sugestões, quando solicitadas, eram sempre corretas, aliando-se a isso uma finura de trato para com todos, o que lhe permitia resolver diplomaticamente os casos mais intrincados com os soldados. Por suas qualidades, cativara meu interesse, minha admiração e, por fim, minha amizade. Além do que, era filho de Histaspes, cada nome, governador ou sátrapa de uma das províncias do Império Persa e descendia de ramo colateral da família real, o que lhe conferia uma aura de mais valor e respeito. Dario, a exemplo de Ratã, assegurava-me que a época era propícia para a conquista do Egito, cuja situação era bem incômoda. Governado pelo velho faraó Ahmes II, da 26ª dinastia, encontrava-se enfraquecido pelas lutas empreendidas contra Nabucodonosor, que há menos de um século dominara o exército egípcio. Nesse período, o Egito não conseguira aumentar seu poderio, reparando os estragos propiciados pela guerra. O Império Persa, ao contrário, aumentava continuamente, o que gerava expectativa e tensão para os governantes egípcios, visto que o Egito era o último grande reino independente do mundo conhecido. O próprio Ciro sonhara em anexar as terras egípcias ao seu império. Só não o fez por não ter tido tempo suficiente, colhido pela morte e obrigado a apresentar-se diante dos deuses. E agora, sabedor de que o exército persa se movimentava para invadir seu território, Ahmed II tentava fazer acordos, obter ajuda com os povos amigos, sem nada conseguir. Os gregos, em quem confiava, recusaram-se a tomar-lhe o partido, temerosos do poderio persa. Fizeram mais. Os gregos de Samos juraram-me fidelidade e colocaram sua frota à nossa disposição. Hermes, porém, era um homem idoso e experiente, e conquanto a situação não lhe fosse propícia, ainda tinha a esperança de conseguir vencer, rechaçando os invasores persas. Eles tinham um grande trunfo. Hermes sabia que o deserto era um aliado poderoso e confiava no deserto existente entre Gaza e o território egípcio. Uma faixa que não era grande, mas se mostrava um terrível adversário para os que não estivessem habituados às suas peculiaridades. A temperatura extremamente elevada, o que tornava as areias tórridas e difíceis de suportar. De dia, lá faz mais de 40 graus e de noite faz menos. Os dois extremos. Suas tempestades de areia, que impediam toda a visão, desnorteando os viajores. Além disso, era a região árida em excesso, que provocava a morte com rapidez. O exército persa teria que enfrentar esse inimigo implacável por muitos dias, desgastando-se na travessia, se conseguisse sobreviver,
para enfrentar o contingente egípcio que o aguardaria ao final do trecho, descansado e resoluto. Como o destino trabalha dando a cada um aquilo que merece, o exército persa foi favorecido milagrosamente pela deserção de um oficial egípcio. E eu vou parar por aqui hoje. Vamos ver o que aconteceu quando esse oficial egípcio se juntou a Cambises. Esse livro é interessante, que a gente vai tendo aula de história também junto, né? Todos nós somos viajantes do tempo. Agora, o que a gente faz com esse tempo é outra história, né, não? Mas estamos aprendendo. Vamos fazer a nossa prece? Gratidão, Pai, pela nossa imortalidade, pelas nossas potências, o pensamento, a vontade, o amor, que nós estamos aprendendo a lidar no uso do nosso livre-arbítrio, a sintonia, a afinidade, e a nossa reforma íntima, tão necessária, Pai. Sabemos que você não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se estamos passando por alguma contingência difícil, que saibamos aprender a perguntar a você, para quê? E não por quê. Gratidão a Jesus, e sabedor das nossas fraquezas. Já disse, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, Instruções dos Espíritos. Sou o grande médico, você é o grande médico das almas, Senhor Jesus. E os fracos, os enfermos e os sofredores são os seus filhos prediletos. Você quer nos salvar. Salvar de mais encarnações difíceis, turbulentas, dolorosas, para o resgate. Gratidão. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Obrigada, mãe, por nos acolher, compreender as nossas fraquezas e nos ajudar a caminhar na direção de seu filho. Gratidão a cada benfeitor espiritual que nos ajuda, estende as mãos, nos levanta quando estamos caídos, ou sentados à beira do caminho, cansados, querendo desistir. Essas mãos nos erguem, nos soerguem, em nome de Jesus, em nome de Deus acima de tudo, em nome de Maria, e vamos caminhando. Então, que todos nós, encarnados e desencarnados, conscientes de todo este amor, de todo esse cuidado e todo este afeto, possamos estar em paz. Graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação deste livro. Muita treta ainda para acontecer. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.